Ai, a Gabi adora esse... É tipo um bordão, né? Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá assistindo a gravação, porque aqui no ao vivo ainda temos poucas... Ah, já tem gente entrando. A Valéria, a Vera Lúcia. Eita, que coisa boa. A Ju Araújo. Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live do Riso. Esse é o canal do Yoga do Riso aqui no Instagram. E nas quintas-feiras, às 19h45, às 7h45, a gente faz uma conversa sobre algum tema que a gente considere relevante para expandir a nossa consciência, para aumentar a nossa felicidade, a nossa consciência, para aumentar a nossa harmonia de viver em sociedade, não só de estar feliz consigo, mas também com o próximo, com a próxima, com as outras pessoas, com os outros seres, com os animais, com a natureza. Então a gente trata aqui de temas muito diversos e qualquer tema é passível de ser abordado aqui. E hoje o tema é muito sensível, muito importante e que a gente considera muito pouco trabalhado na nossa sociedade. O tema de hoje é a gordofobia. Para muitas pessoas não passa de um mimimi, é algo que nem deveria estar em pauta, mas para muitas pessoas é a origem de muito sofrimento, de verdade. E é por isso que a gente vai tratar aqui. Todos os temas que a gente traz aqui, do mais cascudo, do mais difícil, do mais sofrido, do mais triste ao mais divertido, são tratados com intervalos para exercícios do riso, porque o yoga do riso trabalha a risada sem depender de humor, comédia, piada e independente de como a gente esteja se sentindo, da circunstância à nossa volta, e é por isso que, mesmo tratando de assuntos sérios, a gente pode fazer com risadas. A gente dá risada para encontrar estados mais enriquecidos de nós próprios, para poder justamente tratar esses temas que são às vezes desafiadores, com mais recursos, para ser mais forte, resiliente, para enfrentar desafios na nossa vida. Hoje quem vai tratar desse tema com a gente é a Lucineide Leal, que daqui a pouco... Ah, já está aqui. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Acompanhando as perguntas, vai ajudando aí, acompanhando com as perguntas. Já embelezar aqui para encontrar a Lu. Ah, coisa mais linda. Eu já estou te vendo enquanto você se prepara. Já estou te vendo nos seus bastidores. Aê, padrinho! Pessoal, como eu estava dizendo, nós vamos passar essa primeira hora da nossa live só rindo. Na próxima a gente conversa. É o que, amor? Isso aí! Lucineide Leal, muita gratidão pela sua presença. Que honra ter você aqui. Muita gratidão por ter aceitado esse convite para tratar desse tema. Não conheço ninguém que aborde tanto esse tema e que tenha tanta propriedade para falar disso no meu ciclo de convivência. Então é um privilégio ter mesmo você aqui para tratar desse tema. E eu queria, antes de mais nada, e já que demos nossas risadas, já está satisfatória a quantidade de risada para abrir a nossa conversa, antes de começar a introduzir qualquer assunto, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, não precisa ser nada muito elaborado, é contar um pouquinho de quem é você, o que você faz, de onde você vem, o que você quiser falar. Se quiser já contar como você chegou no riso, nessa história, fica muito à vontade, é só para você dar um alô para o pessoal que está aqui assistindo. Então, boa noite, agradeço profundamente o convite, é uma honra muito mais minha do que sua. Afinal de contas, você é meu padrinho do riso, né? Nunca vou esquecer desse dia que você me resgatou
Então, muita alegria estar aqui hoje. Bom, meu nome é Lucineide Leal, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, terapeuta integrativa e ativista. Amor, fica acompanhando a live. Deu uma travadinha agora. Pera. Aprendiz, né? Porque a gente está aí caminhando para poder se instrumentalizar e poder levar isso de uma forma melhor para a maioria das pessoas, né? Porque é um assunto invisibilizado, né? Muito delicado. Então, hoje é o que tem mais consumido meu tempo. Eu quero falar que eu cheguei no riso resgatada por Sandrinho, porque rir para mim é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Eu venho de uma família de pessoas que não riem, e que a única palhaça que eles falam, né, chama a Ninha pra gente rir um pouco. Eu sempre fui essa pessoa na família. E às vezes a gente se esgotava os recursos de tentar trabalhar esse riso e sustentar principalmente. Né? Então, quando eu vi a proposta do yoga do riso, para mim foi um alento muito grande. Peraí, como é que é? Rir sem comédia? Peraí, rir sem piada? Isso é possível? Porque assim, eu precisava me esforçar muito para poder trabalhar isso com eles. E eu também vinha de uma realidade de palhaçaria, que isso para mim foi muito inovador. Eu digo, essa tecnologia é muito leve, cara. É muito possível. E aí eu cheguei, fiz o contato, né, num primeiro momento. Eu estava passando por um processo familiar que me cobrou muito. E aí eu disse, talvez eu não faça. E aí eu conversei com Sandra, e Sandra disse, menina, seu coração deseja. Lute por isso. Quando ele me falou isso, para mim foi assim, uma mão que segurou a minha mão. Né, que eu disse, não, eu vou. E desde então eu só tenho alegrias. É um processo que para mim me revigora, me vivifica, né? E dentro do ativismo, a gente precisa dessa vivificação, porque geralmente a gente está envolvido em processos de muita tensão, né? Em que a gente precisa estar sempre falando sobre questões muito pesadas, muito sérias, né? E trazer o riso para a minha vida me ajuda a suavizar todos esses processos, né? E eu acabo levando o yoga do riso para todas as áreas de atuação, seja no processo da minha profissão como profissional de saúde e também nas questões sociais que eu também acabo por me envolver. Então, o yoga do riso, ele meio que permeia a minha vida por inteiro, né? Então, fico assim bem feliz de estar aqui hoje, fazendo esse compartilhamento, né? Essa costura dessa coxa de retalhos. E Sandro foi o salvador mesmo, porque ele chegou lá e disse, vem a menina! E eu desci, tô nessa aí até hoje. Então, hoje falar aqui de gordofobia, ele abrir esse espaço, eu acho assim, de uma sensibilidade incrível, né? Até porque é um espaço delicado, é um assunto delicado de se falar, né? Nunca se esgota, acontece o tempo inteiro, a toda hora. Muitas vezes como é que se diz, velado, né? Uma coisa que é sutil e só para quem está ali mergulhado, imerso no processo, consegue detectar com mais destreza, porque até às vezes a própria pessoa não entende, não reconhece que ela está realizando um processo gordofóbico, então a gente precisa entrar nessa discussão, né, para que a gente consiga reconhecer esse processo, para a partir daí poder partir para os avanços que vão promover as mudanças, né? Então, entrando já num tema, falar sobre o que? Ah, sim. Peraí, segura. Você viu que eu piso no acelerador. A gente só tem uma regra nessa live, que é, de vez em quando a gente tem que parar. Jogue aí. De vez em quando a gente tem que parar para dar uma risada, fazer algum exercício. É nóis. Aí, o primeiro eu quero propor. Enquanto eu vou dizer qual é o exercício, eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão assistindo. Em primeiro lugar, você vai responder no mesmo texto, você vai responder duas perguntas. A primeira é: você já tinha ouvido falar, já sabia que existia gordofobia? Aí você vai responder sim ou não. E na mesma frase você vai dizer: você acha que existe em você algum grau de gordofobia? Pronto, aí você pode dizer, nunca ouvi falar, não tenho. Massa. Já ouvi falar, não tenho. Ouvi falar, enfim, você faz sua combinação. Mas são duas respostas em uma frase. Esse é o pedido que eu faço para as pessoas que estão assistindo, para a gente ter uma ideia de como é que está o nosso auditório, a nossa conversa, né? Pronto.
E aí, o nosso exercício do riso é justamente o exercício da curiosidade, o riso da dúvida. Eu quero que a gente faça uma cara de bem muita dúvida, um gestual de dúvida e da risada. 1, 2, 3 e foi! Muito bem! Yeah! Muito bem! Sucesso! Gratidão, minha Sucesso! Ó, aí, olha como é bom a gente fazer pergunta que a gente conhece as pessoas que estão com a gente. Ó. A Edilene diz, nunca ouvi falar e acho que não tenho. A Rejane diz, olha, sim, Massa. talvez, mas eu preciso me conhecer mais. A Inês fala, já ouvi falar, mas não tenho. Meu tio tá aqui, querido José. Já ouvi falar, não tenho. 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 Foi a resposta mais recorrente. Que coisa boa. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Antes de você introduzir, eu quero falar logo o meu ponto de vista sobre isso. Uma vez, há muito tempo atrás, houve uma campanha sobre o racismo que perguntava assim, onde mora o seu racismo? A campanha era só essa, onde mora o seu racismo? Aquela campanha me colocou num lugar diferente de onde eu já estava, que não era assim, você é racista ou não. Ai, meu áudio está baixo. Gente, confirma aí se o áudio tá bom. Eu tô te ouvindo bem. Pronto. Aí o seguinte... aí essa pergunta, ela mudou, não é mais assim, Sandro, você é racista ou não? Ela já diz, Sandro, onde mora o seu racismo? Porque se por acaso eu tiver me trabalhado a ponto de eliminar completamente o racismo da minha vida, o que ainda não é verdade, mas se isso tiver acontecido, eu digo, mora no meu passado, mora no ponto de vista que eu eliminei. Sim. Mas eu trago uma consciência para investigar mais profundamente em mim. E esse tema da gordofobia eu já ouvi falar e eu preciso dizer, eu sei onde mora em mim. Pelo menos algumas facetas eu sei. Eu reconheço que sim, tenho muita gordofobia em mim. Não tenho nenhuma audácia de dizer que consigo me isentar diante de um mundo gordofóbico. Então eu acho que eu vivo numa sociedade gordofóbica e por isso eu me incluo nela. E eu vou só trazer, antes de você introduzir, eu vou dizer o meu ponto de vista do start dessa live, que é o seguinte. Eu sigo uma dieta crudívora. Você sabe, 100% crua. E o meu mestre da alimentação, ele me trouxe um conceito que é o seguinte. Na natureza original, todos os animais são magros. Não existe gordura extra na natureza. Ele me ensinou isso. Isso gerou em mim uma crença, que no meu caso é muito limitante, que é o seguinte. O que não é magro está fora do natural. Isso gerou em mim uma gordofobia muito grande, porque eu vejo a pessoa, ela está errada de ser gorda, porque o natural é ser magro. E aí eu deixei de considerar toda a questão histórica, a genética, a social, toda a questão familiar, toda a questão emocional, toda a questão psicológica, todas as outras questões. Eu fiz uma análise fria. Natureza original é assim, você deveria ser assim. Sendo que a gente não vive na natureza original já há muito tempo. Então, essa é como se fosse uma análise retrógrada de uma situação que já mudou muito. Então, eu reconheço que está muito nesse lugar, minha gordofobia, e ainda bem que eu reconheço, porque assim eu posso despertar para um trabalhar em mim. Pronto, esse é o start do meu ponto de fazendo aqui abrindo o meu ponto de meu coração, onde está em mim muita coisa da minha gordofobia, e agradecendo a você por estar aqui para continuar lapidando essa pedra aqui para me ajudar nesse processo. Vai, agora é com você, o que é? Existe ou não existe? Primeira pergunta, existe ou não existe? Existe, e achei assim fantástico você trazer isso, né? A sua fala, ela é uma fala que todo mundo traz, né? A gente pensa, eu tenho gordofobia em mim, claro que eu tenho, né? A sociedade me trouxe filtros para os meus olhos para que eu enxergasse o corpo gordo com estranheza, né? Para que eu enxergasse o corpo gordo como um corpo doente, né? Eu sou uma profissional da área biomédica, então na área biomédica a obesidade ela ainda é tratada de forma muito generalizada, né? A gente não atenta para as questões como você acabou trazendo
fazendo aí. As implicações na nossa vida, sobre o nosso cotidiano, do meio que estamos inseridos, os acessos que nós temos, a alimentação que a gente tem, a possibilidade de consumir, são completamente diferentes dos tempos passados, né? O nosso corpo está suscetível a uma série de situações que, na hora do nosso julgamento sobre o tamanho desse corpo, a gente não traz essas reflexões à tona. A gente só foca no tamanho e na forma, né? A gente ignora todo o mapa conceitual que está por trás desse corpo, né? Toda a história que esse corpo traz, tudo que afeta esse corpo, né? A gente praticamente ignora tudo isso e acaba focando no que é plantado dentro de nós, né? A gente cresce acreditando que o corpo gordo é um corpo disforme, é um corpo feio, é um corpo doente, é um corpo que não é passível de ser amado, de ser desejado, de produzir, de ser criativo, de transar, enfim, é um corpo do qual lhe é ceifada a vida. É um corpo vivo que é obrigado a viver sua vida em um processo de morte, porque é anulado dos espaços, é anulado na representatividade da mídia. Então, assim, hoje a gente tem a possibilidade de ver essas discussões acontecendo de forma mais aberta do que antes, né? Antes isso era muito mais cruel. Porém, ainda não se muda, né, esses padrões enraizados que estigmatizam o corpo e que o classificam de acordo com seu tamanho e sua forma. Já existem diversos movimentos, né, que trabalham essa consciência, né, do olhar para o corpo para além das questões biomédicas, porque o corpo gordo é um corpo também que produz, é um corpo que cria, é um corpo que ri, é um corpo que ama, é um corpo que é bonito, mas que teve suas características completamente deformadas por essas pressões estéticas, pela estigmatização do diferente, né? Então, assim, a gente sofre com essa pressão de forma extremamente atual, né? A gente tem a gordofobia médica, onde você vai buscar o espaço da saúde, onde você necessita do acolhimento, né, para o seu cuidado, e aí você chega lá, você não tem um maquinário que comporte o seu tamanho de corpo, você não tem um tensiômetro, você tem equipamentos com limitação de peso, você tem um mobiliário que não comporta seu corpo confortavelmente, você tem os olhares que nem te julgam, já te condenam, né, já te rotulam como um corpo adoecido, independente de sua desenvoltura dentro de sua vida. Então, assim, existe muita violência acontecendo no entorno desse corpo, né? O corpo gordo, ele é publicizado a contragosto, né? Você não vê um magro e para esse magro e diz, poxa, você precisa engordar. Poxa, olha, você tá magro demais, tá na hora de pegar uma carninha e tal. Você não vê isso acontecer de forma muito frequente, é muito raro. Mas o corpo gordo não, o corpo gordo ele é retaliado em qualquer ambiente e a todo instante. É um olhar, é uma fala, é os tipos de violência que acontecem das mais diversas formas. Às vezes o próprio seio familiar é um espaço extremamente cruel e violento para essas pessoas, né? E startam uma série de outros distúrbios, né? A saúde mental da pessoa gorda é uma saúde que não tem como não ficar fragilizada diante do que ela vive no seu cotidiano. Então, hoje eu atuo dentro de um processo de ativismo gordo, onde a gente não só busca esse respeito pelos nossos corpos, mas também garantia de direitos, né, representatividade e reconhecimento, né, de toda a complexidade que envolve o tamanho dos corpos e o peso deles, né, e que não é um corpo adoecido, tanto que o termo hoje utilizado de obeso e gordo, às vezes as pessoas falam assim, poxa, é errado eu falar que a pessoa é obesa, mas o termo técnico não é obeso. Sim, o termo técnico estigmatizado e adoecido do corpo maior é obesidade. Porém, esse corpo pode ser apenas um corpo gordo, que é um corpo como outro qualquer, que transita e vive sua vida e não tem patologia ou comorbidade nenhuma. E pode também não vir a ter. Assim como um corpo magro pode ser extremamente adoecido.
né? E a gente não tem como perceber situações que estão ali em plano de fundo e que não estão explícitos fisicamente, né? Então, assim, as questões que envolvem a gordofobia hoje, isso que você trouxe de onde mora a sua gordofobia, eu até fiz uma alusão a isso. Eu acho isso fantástico, porque assim, às vezes as pessoas me veem como ativista, profissional da área de saúde e que tensiono isso aí, porque, por exemplo, eu sou uma nutricionista gorda, isso é extremamente revolucionário e perturbador para a minha profissão, né? Porque os profissionais da nutrição, eles são vistos como escultores de corpos, né? Moduladores de massa e prescritores de dietas e colonizadores do comer do outro, né? E foram espaços que eu me neguei a ocupar, né? Eu não trabalho com dietas prescritivas nem restritivas. A gente trabalha em um viés totalmente diferente, trabalha dentro de um processo de aceitação destes corpos, né? Porque quando eu me integro das minhas partes, acolhendo minha sombra e minha luz, o que eu rejeito, o que eu acho que é o legal, eu consigo me sentir em integralidade, né? Então a gente parte para esse princípio em que esse corpo precisa ser visto com bons olhos, independente do seu tamanho, independente da sua forma, porque é um corpo que contribui para a vida, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vem levantando discussões para que a gente consiga descobrir onde mora a nossa gordofobia, para que a gente consiga detectar, porque um simples olhar, uma bobagem, tipo assim, fulana é linda de rosto, se ela emagrecesse um pouquinho, ficava sucesso, né? Ou então você vê um gordo comendo um McDonald's e fala, não é melhor você comer um sanduíche, não é melhor para sua saúde, eu estou preocupado com você. São muitos filtros colocados em nossa mente, em nossa visão sobre o corpo do outro, que faz com que a gente nem raciocine que é a vida dele, né? E a gente se sente no direito de opinar, a gente se sente no direito de falar e colocando, vamos dizer que, uma roupagem de cuidado, e que não é um cuidado, é uma violência contra o corpo do outro. Recentemente teve um episódio muito triste na TV, eu não sei se foi CNT, onde tinha uma advogada falando brilhantemente sobre as questões legais, enfim, né? E aí respondendo dúvidas e desenvolvendo muito bem o papel dela, né? E de repente entra uma médica do nada, ao vivo, e fala, eu queria te pedir ajuda. Ela, ai meu Deus, o que será? Pode falar. Ela foi pega totalmente de surpresa, e aí a médica larga, né? Olha, eu queria que você me ajudasse a te emagrecer, né? Então isso foi de uma agressão assim, fenomenal. Ela podia, inclusive, ter acionado judicialmente tanto a emissora quanto a médica por uma exposição desnecessária que fizeram com ela, né? Acabou que tudo morreu por ali mesmo, mas toda a comunidade que viu o episódio ficou extremamente enfurecida, porque não tinha nada a ver que aquilo acontecesse. E aquilo acontece no nosso cotidiano o tempo inteiro, né? Não tarda muito. Quando eu estava na graduação ainda, minhas professoras, não todas, né? Chegava e dizia assim, se você emagrecer, você vai ser o cartão de visita, você vai ser o seu próprio marketing, né? Só que a gente, quando está num processo de formação, a gente infelizmente é colocado dentro de uma caixa e que a gente vai permanecer ou vai sair, mas isso depende muito de nossa visão de mundo e de nossa empatia pelas pessoas que vão estar à nossa volta, né? Porque é muito mais cômodo eu me colocar na posição de profissional, me violentar para assistir ao padrão que me é cobrado e cobrar isso e descontar isso no outro, porque eu já ouvi de profissionais, diante dos processos de trabalho que a gente promove, de dizer assim, Lu, se eu não for dizer para a pessoa que ela deve comer, eu vou fazer o que da minha vida? Eu gosto disso. Lu, se eu viver gorda, eu não vou ter paciente. São crenças que ela já carrega sobre ela e que limitam muito, né? Então, assim, hoje em dia a gente fala, um nutricionista que preconiza o emagrecimento, ignorando toda a história de vida dessa pessoa e tudo que envolve a vida desse corpo, é um nutricionista mediano, porque, assim, não é só dieta, nem balanço, ingestão e gasto que vai garantir aquele corpo uma magreza. O protocolo aplicado para um
um, nem sempre funciona para o outro, né? Essa história do antes e depois não existe, porque cada um é único. Tanto que o Conselho Regional precisou intervir nisso aí e criar um código exatamente para que proibisse que esses protocolos fossem publicizados dessa forma tão banalizada, porque o que serve para um não serve para outro, né? E os nossos corpos não são públicos, nossos corpos não são mercadorias para serem vendidas como estereótipos de saúde, né? Até porque a gente sabe que a saúde é uma coisa muito mais ampla do que a gente possa imaginar, ela não se limita à carne, né? Nem ao tamanho que o nosso corpo ocupa, né? Enfim. Pausa. Se não tiver tamanho. Olha, eu tô sentindo uma gratidão tão grande, porque o que você tá dando aqui pra gente é um presente. Eu fico olhando o númerozinho das pessoas aqui e eu gostaria de que tivesse o Brasil inteiro, todos os países que falam português, eu queria que tivesse legenda, porque eu acho que isso aqui é um assunto que todas as pessoas do mundo precisavam escutar. E eu quero, nesse momento, agradecer as pessoas que estão aqui assistindo, mas nesse momento 17 pessoas, que é o que está se mantendo aqui, tem gente que entra e sai. Essas pessoas que estão assistindo provavelmente estão sendo incomodadas com muita coisa do que você está falando, porque você está mexendo em conceitos que estão bem sedimentados na gente. E aí dá um incômodozinho. Eu vi algumas pessoas ali que falam, mas também falam dos magros. Quando a gente é muito magro, também falam, você precisa... É verdade, também fala, mas a Gabi mesmo falou assim, também fala, mas é porque pro gordo isso é uma regra. Pro magro isso é um de vez em quando, é um às vezes. Mas quando a gente questiona, assim, quando as pessoas elas estão dizendo assim, mas isso também falam do magro, é um pedido de socorro, porque a gente está sendo incomodado com o que a gente está escutando. E aí, o nosso ego fica tentando defender. Mas também mexem assim comigo. Eu sei, gente, eu sei que mexe com a gente, mas nesse momento eu quero convidar as pessoas que estão... Convidar não, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui assistindo, porque a gente está recebendo uma carga de consciência que incomoda, porque a consciência, quando se expande, a gente sai do conforto. A gente só expande a consciência quando a gente vai além do conforto. E a gente entrando numa zona de desconforto, a gente vai ampliando a nossa zona de conforto e daqui a pouco a gente vai ficar mais confortável em ouvir falar desse tema. Talvez é porque é a primeira vez que a gente está ouvindo falar desse tema e aí incomoda. Por isso eu quero agradecer muito a quem está assistindo, porque a gente está recebendo uma carga de consciência que está incomodando, mas a gente está aqui ouvindo, porque a gente está no compromisso de se trabalhar. Expansão da consciência é justamente isso. Não é só sentar e meditar, não é só fazer yoga, não é só fazer yoga do rio. É também, mas existe uma consciência coletiva que precisa ser trabalhada e que parte de nós para transformar o mundo. E para a gente se expandir, a gente precisa dos outros como espelho, como professores, como mestres, que é o que está acontecendo agora. Você com a sua maestria, e a gente deu muita sorte de ser você falando disso, porque você, além de entender muito, você expressa muito bem. Então, já que eu estou me sentindo muito grato a você, muito grato às pessoas que estão aqui, e todo mundo que está aqui, eu quero fazer o exercício do riso da gratidão. Que a gente, aqui no Brasil, a gente faz de várias formas, mas lá na Índia, o símbolo da gratidão é segurar assim na pontinha aqui da orelha e fazer assim, ó. E eu quero o pessoal de casa fazendo também. Segurou na orelha, 1, 2, 3 e... Muito bem, muito bem! Yeah! Muito bem, muito bem! Yeah! Ai, uma respiração, Vamos lá? Mais uma vez.
Então, recheados de gratidão, recheados e recheados de muita gratidão. Vamos seguir a nossa conversa. Você pode seguir por outro caminho, mas a pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte. Ok, a gente começou a perceber que gordofobia existe. Essa é uma questão que existe, tá bom? Porque às vezes a gente nem sabia que isso existia. E agora que eu tomei consciência disso, eu quero que você diga, Lu, como é que a gente, por exemplo, como é que a gente se porta agora? É tipo assim, vidas negras importam, tá? Mas eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar? A mesma coisa é gordofobia. Ok, gordofobia existe. O que que eu posso fazer? Primeira coisa, como é que a gente fala? Chamar alguém de gordo, dizer que alguém é gordo é um termo ok ou não é um termo ok? Primeiro, voltando a te agradecer pela disposição de ensinar isso pra gente. Não é a sua obrigação, o Google tá aí ensinando tudo. Todas as pessoas poderiam ter tomado a iniciativa de pesquisar por si própria. Não fizemos, recebemos você para nos orientar. Não era sua obrigação, então gratidão pela sua disponibilidade. Mas aproveitando que você está aqui, e aí? O que você sugere para nós? Eu posso falar, alguém, não sei quem, você engordou, isso é ok de falar? Tem alguma forma ok de falar isso? Como é que se aborda esse assunto? Ou não existe termo adequado? Como é em termos de terminologia? Como é que funciona isso? Em termos de terminologia, ainda tem, assim, ainda é muito delicado, né? Primeiro, assim, vamos falar sobre corpos, né? O que é que o corpo gordo quer? Ser tratado como um corpo qualquer, né? Então, assim, as terminologias, elas são as mais diversas, mas, assim, a gente não fica focado em observar o corpo magro e como ele está fazendo as coisas dele no cotidiano, na vida, enfim. A gente não tem essa disponibilidade. Pode acontecer de alguém ser citado, mas é uma coisa extremamente rara, completamente diferente do que acontece com o corpo gordo, porque isso é no dia a dia, né? Então, assim, comentários sobre, poxa, você engordou, você emagreceu, é o corpo do outro, isso não diz respeito a você. Você elogia que a pessoa tá bem, você, enfim, trabalha outras questões da vida dela, mas as questões que são íntimas, esse corpo não é um corpo público para a gente estar comentando, né? A terminologia, ainda existem alguns tipos de, vamos dizer assim, de tensões em relação a ela, porque, por exemplo, se você for conversar com alguém que entende o que é a gordofobia, entende toda a estrutura, né, gordofóbica que acontece na atualidade e toda a potência do corpo gordo como um outro corpo qualquer, você chamar uma pessoa dessa de gorda, ela não vai se sentir ofendida de jeito nenhum. É o corpo dela. Não tem nada de errado. Você está falando sobre o corpo que você está vendo e ela tem plena consciência do que esse corpo é. Agora, o termo obeso, ele já vem carregado de um estigma, de um adoecimento, de uma estatística, de toda uma situação que já foi trabalhado de forma social para trabalhar o corpo gordo como um corpo adoecido. Então, o nome obeso, ele vem carregado desse estigma negativo de um corpo adoecido, né? Então, muita gente fala, não, falar obeso é o termo técnico, é o termo correto, de forma nenhuma. O termo técnico, se você estiver fazendo um prontuário, se você estiver fazendo, você for um profissional da saúde e você está ministrando um tipo de atendimento, a gente tem terminologias obrigatórias para conseguir se comunicar melhor dentro desses ambientes, mas no nosso dia a dia, de jeito nenhum. Primeiro que não é o corpo gordo ou o corpo magro que precisa ser observado. Você é Sandra, eu sou Lucineide. Não são os nossos corpos que nos definem, né? Mas sim tudo que a gente traz, né? Tudo que nossas almas elencam aí ao viver na vida. E, no entanto, não é isso que acontece, né? Olha, a gordinha que tá ali atrás, enfim, o magrinho, é o corpo que ainda é taxado e publicizado a contragosto, né? Eu passei por um episódio, né, tem muito tempo isso, mas eu sempre trago porque para a gente perceber como é que essas coisas acontecem. Eu fui fui fazer uma palestra em um evento de nutrição esportiva, onde nesse evento eu ia falar sobre o comportamento alimentar, porque eles são obrigados pela questão do desempenho, ter um processo alimentar extremamente sofrido. Então, como é que ficava a saúde mental dessas pessoas para aderir a essas dietas tão cruéis, na maioria das vezes, buscando daquele corpo uma potência muito além do que ele, às vezes, conseguia? E aí eu estava lá com esse papel. Então, quando eu cheguei no auditório, estava bastante cheio.
né? Tinha muita gente, etc e tal. E aí eu fiquei meio deslocada, procurando um lugar para sair, depois eu lembrei, não, palestrante geralmente eles reservam um lugar na frente, né? Então fui para frente e vi lá meu nome, obviamente sentei. Aí veio uma das meninas que estavam na organização do evento, né? E falou, senhora, por favor. Oi. Ela disse, olha, levante e pode procurar uma cadeira qualquer no auditório, porque esses locais aqui são só para os palestrantes, tá certo? A senhora quer que eu procure um local para você? Esperei ela falar, ela estava assim bem afoita. Aí eu disse, querida, meu nome é Lucineide Leal, eu sou palestrante, e por isso que eu sentei. Ela ficou extremamente constrangida, pedindo me perdoe, meu Deus, que absurdo, não sei o que. Eu disse, olha, em primeiro lugar, se perdoe, porque nós duas somos vítimas de uma sociedade que fez isso com a gente, né? E a nutrição trouxe isso pra gente. Vamos se perdoar, vamos se abraçar aqui, porque a gente está aprendendo juntas, né? Você não fez nada demais, você só fez reproduzir o que a gente é incitado a fazer o tempo inteiro, né? Pré-julgar. Então, não fique constrangida, eu entendo que você não percebeu, até porque uma palestra onde só ia falar sobre esportistas, a maioria dos nutricionistas que estavam lá tinham corpos esculpidos, né? Estavam com roupas embalados a vácuo, e de repente aparece uma nutricionista meio hippie, gorda, enfim, destoando completamente daquele local. As pessoas não conseguiram me encaixar naquele espaço, né? E eu compreendo isso perfeitamente. Então eu não posso ter um olhar negativo e combativo o tempo inteiro, né? Eu preciso olhar para as pessoas com bons olhos, para fazer com que elas consigam nos perceber também, né? Esse, para mim, é o maior desafio. Porque as pessoas ficam o tempo todo, tem vezes que a pessoa fica, eu fico morrendo de pena quando eu vejo uma situação. Digo, não, se você vê uma situação de gordofobia acontecer, você fica lá, se mostra que você está presente, mas você dá liberdade e espaço para a pessoa, para ela dizer se ela vai querer o seu acolhimento ou não. Que às vezes o constrangimento é tão grande que ela só quer fugir dali, né? Então acontece essas situações, ou então ela se sente fragilizada e você sinaliza que você está ali por perto, pode apoiá-la de alguma forma. Já aconteceu comigo nas duas situações. Em uma situação, a menina queria um assento, não vai dar para você aí, tem que ser um assento maior que a senhora vai ficar entalada. Aí um garçom falou isso para ela. E aí ela ficou super constrangida e eu estava ali próxima dela, eu olhei para ela, fiz um sinal como se, olha, eu tô aqui. E aí ela saiu rapidamente do espaço. E já teve outra situação, também numa fila, em que a menina me olhou e eu disse, olha, vamos pegar junto aqui, você pode me ajudar a pegar minha bandeja e tal. E ela se aproximou e disse, isso é chato e tal. Ela, é horrível, poxa. Aí a gente começou a conversar e depois ela, pô, que bom que você apareceu e tal. Eu disse, olha, a gente tá junta, a gente tá no mesmo mar, cada um com veículos aquáticos diferentes. Um a nado, um de barco, um de transatlântico. Mas, então, assim, tirar esse olhar combativo, né? Olhar para esses corpos sem julgar e sem condenar, né? Dar espaço para que esse corpo se expresse, né? Aí, uma vez me perguntaram como é que a gordofobia afeta a sociedade. Eu disse de duas formas. Para a pessoa obesa é uma violência imensa, ela tem que estar o tempo inteiro trabalhando o seu interior, trabalhando o seu olhar sobre si mesmo, né? Porque claro que vai ter vezes que a gente vai para o fundo do poço, é fato, mas a gente precisa ter uma âncora que vai nos ajudar a emergir, né, desse processo. Mas para a sociedade, para o gordofóbico, ele perde muito, porque às vezes ele deixa de se relacionar com pessoa legal, às vezes ele deixa de viver uma coisa bacana, simplesmente porque ele olhou só para aquela embalagem e não teve a curiosidade, o espírito curioso, né, e a atenção plena de viver o momento. Então, são muitas situações que permeiam o processo de uma forma geral. E para a gente que está dentro desse processo de trabalhar o ativismo, é muito delicado, né? Porque se você não se preservar dessa linha tênue, você parte realmente para um lado mais combativo e de forma agressiva, que também te machuca, porque você se coloca num lugar de estar o tempo todo trocando chumbo, né? Ou então você entra na questão muito melancólica de se sentir assim, o Marte, e a gente não pode estar nesse espaço. O olhar sem julgar, o se colocar num lugar do outro, perceber que a gordofobia está nele, mas também está em mim,
né? Todos nós fomos trabalhados da mesma forma para ter esse olhar viciado, né? Como você disse, poxa, eu pensava que se é na natureza não tinha gordo, então quando a pessoa está gorda, ela está errada. E é isso que é pregado diariamente, né? Agora mesmo tem a questão do Covid. Existem especificidades de uma doença muito incipiente que não se sabe com exatidão do que acontece com ela, em que alguns corpos gordos podem sim se tornar mais suscetíveis por conta dessas especificidades, mas não todo o corpo gordo, né? Já existem estudos trabalhando exatamente para entender essas especificidades, mas, no entanto, que a classe, inclusive a classe de saúde, né, a classe biomédica, chega nas plataformas para falar é que o corpo gordo é um estado de risco, não um estado de risco é qualquer coisa. Existem corpos que têm especificidades que vão se enquadrar, mas isso são especificidades que estão aí para todo o corpo, né? Então acaba criando uma dicotomia e acaba estigmatizando ainda mais esses corpos e esses indivíduos, né? E isso é muito delicado, né, no nosso dia a dia. Então, é necessário ter essa calma. É isso, tem que ter essa calma. Não pode nem tanto ao ar, nem tanto ao mar. Você tem que pisar nesse terreno com cuidado, com parcimônia, com gentileza, senão você pode afundar também, né? Enfim... Desculpa, eu interrompi mal. Eu fico aqui quando eu... Eu também acelero. Eu tenho um exercício do riso que eu acho que pode ser muito transformador. Antes eu quero dizer às pessoas que estão aqui que podem continuar mandando suas perguntas. O que a Lu não conseguir responder aqui, depois ela pode, eu posso jogar no direct para ela. Você pode tocar, todas as pessoas que estão assistindo podem tocar na tela 1 ou 2 vezes e somem as palavras da frente do rosto da Lu. Eu faço isso, eu vejo ela perfeitamente. Só que vocês não fizerem isso, ela fica atrás de um monte de texto. Eu esqueci de avisar antes. E o exercício, eu acho que pode ser transformador se as pessoas fizerem com a gente agora, é o seguinte. Logo no início, você trouxe uma questão que foi muito fantástica, que é assim, ó, a sociedade coloca um filtro nos nossos olhos e a gente enxerga as coisas de acordo com esse filtro. Eu quero fazer o riso do tirar dos óculos. E a gente vai tirar os óculos e quando a gente enxergar o mundo sem esse filtro, a gente vai ficar maravilhado com a harmonia, com a alegria, com a amorosidade, com a conexão entre todas as pessoas sem esse filtro. Se a gente não consegue fazer isso imediatamente, pelo menos vamos vivenciar isso no exercício do riso e ver como seria se assim fosse, pelo menos. Vamos ver o que acontece se a gente tirar esse filtro e dar aquele olhar de criança que vê tudo curioso, com curiosidade. Vamos lá? Vamos sem lá. Julgamento. E o que você falou também, observar sem julgar. Vamos lá, retirar o filtro e rir bastante com um olhar de alegria. 1, 2, 3 e... 2 e... Muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Mais uma vez. Gratidão a todo mundo que está aqui fazendo exercício com a gente. Gratidão, Lu, por ter essa risada tão poderosa, dividir com a gente. Seguinte, ó, a minha sogra trouxe um texto aqui do Gita, que diz o seguinte: a luz da alma neste corpo material. Você tem uma linda alma iluminada. Gratidão. Ela leu no Gita sobre a luz da alma num corpo material. E ela está dizendo, você tem uma linda alma iluminada. Gratidão. Olha que interessante. Quando a gente olha além do corpo, já conseguiu respeitar o corpo, já conseguiu olhar o corpo com harmonia, com tranquilidade e acessar a alma, que deveria ser o básico, né? Se a gente não tivesse perdido nessas formas. Lu, na semana passada eu entrevistei a Cícera Cordeiro, que ela é cega.
ela tem pouca visão, né? Nem cegueira completa, ela tem baixa visão. Mas é quase zero. E aí ela falou para mim assim, eu enxergo nas pessoas diferente do que as pessoas costumam enxergar umas nas outras. Porque eu não enxergo olhando casca, olhando formato. Sim. Aí eu falei, e o que você enxerga nas pessoas? E ela falou, eu enxergo as pessoas. Gente, que lindo! Não é fantástico? É isso! Ela sabe o caminho! Ela sabe o caminho, ela não fica perdida nessas distrações. O cabelo, a pele, Mas tudo bem, beleza. Hoje, a minha irmã me deu uma dica muito boa sobre isso, tratando desse tema da gordofobia. Ela falou o seguinte, Sandro, sabe o que é muito bom? O que acontece é o seguinte, as pessoas olham o corpo gordo e elas têm uma sensação de estranheza. Porque elas têm um filtro de que existe um padrão e fora do padrão o corpo é estranho. Aí ela me deu uma dica e eu quero saber o que você acha dessa dica. A dica dela é o seguinte, se os nossos olhos hoje estão muito nas redes sociais, sabe o que a gente podia fazer? Seguir bastante perfis de pessoas gordas. Para a gente poder ver pessoas gordas falando, vivendo, namorando, amando, existindo e começar a normalizar na nossa mente essa visão. A mesma coisa da homofobia, ver casais. Olha como é estranho quando você é pequeno, condicionado, né? Aí você vê um casal de 2 homens se beijando, você estranha. Aquela imagem você nunca viu. Mas se você vir aquilo muitas vezes, isso pode se normalizar na sua consciência, até você enxergar, além dos corpos, o amor entre os dois. Aí eu quero que você me diga o que você acha dessa e se tem outras dicas para que a gente possa, que você quiser oferecer de presente para que a gente possa trabalhar a nossa gordofobia. Essa estratégia é uma boa estratégia, Sandro, né? Inclusive o ativismo gordo utiliza bastante, né, dessa questão da visibilidade, né? Fazendo desfiles, ativismo na praia, enfim, fazendo os corpos gordos circularem, né? Porque assim, a maioria das pessoas que sofrem o processo da obesidade de forma adoecida, ela não olha o corpo gordo com alegria, ela se vê numa prisão onde ela não se sente à vontade de se expor. E quando ela encontra movimentos que fortalecem, que criam uma rede de apoio, e que isso acontece de uma forma bem tranquila, onde todo mundo está ali, ó, envolvido no mesmo processo, sustentando essa energia, isso já ajuda bastante. Eu ainda vou além, eu digo, olha, siga todos os tipos de perfil, de pessoas com deficiência, de gays, né, pessoas gordas, pessoas com vitiligo, pessoas, enfim, com vários tipos de processos corporais, para que a gente entenda que os corpos têm tanta coisa a oferecer, que a gente descobre tanta coisa boa seguindo essas pessoas, porque a ideia do corpo gordo é ser tratado como um corpo qualquer, como o portador de deficiência. Uma vez eu tive em uma palestra em que ela disse o seguinte: eu não quero ser vista como coitada e como tá uma história de superação. Não, minha história é como a sua, já nasci assim. Então não tem nada de anormal para mim aqui. E é horrível para mim ser olhada com estranheza, né? E a gente fica se lembrando do que acontecia, né, no século XVIII, quando tinha os freak shows, né? Que eram onde esses corpos eram exibidos em circos, né? Porque a humanidade tratava aqueles corpos como aberrações, né? E hoje a gente tem a oportunidade de seguir na minha página, por exemplo, no Instagram. Se vocês forem rolar lá a página, vocês vão ver todos os tipos de corpos e todos os tipos de pessoa. E eu me sinto muito grata por viver a riqueza daquelas histórias de vida, né? Por isso que eu sigo. Né? Não é só o corpo, o diferente que me atrai, mas as histórias que estão por trás de tudo aquilo ali, toda aquela potência que eu acabo bebendo daquela fonte e me sentindo próxima, né? Eu me olho e me vejo igual, né? Não me vejo diferente. Não é um olhar que você desenvolve da noite para o dia, é óbvio. Você precisa viver, até porque, como eu também tirei minha casca social e disse, eu também fui gordofóbica ao extremo. E até hoje ainda tenho de lidar com espaços gordofóbicos que eu encontro em mim, porque eu não tenho como desassociar uma vida inteira de filtros da noite para o dia, né? Isso é um construto que você vai trabalhar, ó, o tempo inteiro. Por isso que eu digo, eu sou uma eterna estudante, uma eterna aprendiz, porque a gente sabe que esse copo nunca vai estar cheio. É um assunto que não se esgota, né? O assunto de si mesmo, é sobre minha vida. Eu comecei por mim e sigo caminhando por nós, porque eu não me sinto distante de ninguém.
né? Então essa dica que ela trouxe é uma dica bacana, que a gente pode expandir, né, para outros corpos, né? Eu me lembrei, Lu, vou pedir permissão, a gente tem poucos minutos, mas eu vou pedir permissão para contar uma coisa pessoal. Eu tinha uma prima que ela era, assim, muito querida para mim, eu amava muito ela, ela era uma pessoa maravilhosa. E ela era gorda. E ela era muito maravilhosa, muito engraçada e etc. Eu amava muito ela. E ela um dia, as primas outras tinham um monte de namorados e tal, e ela tinha mais dificuldade. E aí um dia ela começou a namorar com um rapaz maravilhoso. E ele era negro. Ele é negro, né? E a família foi muito contra. E eu tava tão contente que ela arranjou um namorado bacana, que amava ela, e transava, e ela me contava as histórias sexuais, e eu ficava tão contente que ela tava ali existindo. Vivendo. E os pais e a família condenavam um pouco o rapaz porque ele era negro. Olha que interessante. Olha que interessante. A minha prima, é muito difícil para mim falar isso, mas ela fez bariátrica e depois ela veio a falecer. Decorrências depois e tal, não se adaptou bem, não sei exatamente, mas ela veio a falecer. E eu, se alguém ainda negar que existe gordofobia no nosso mundo, eu fico ofendido, pessoalmente ofendido, porque eu sei que a gordofobia, se não totalmente, contribuiu muito para a morte de uma pessoa muito amada na minha vida, com 30 Sim. anos de idade, sabe? Nossa, então, assim, isso é muito forte, e assim, isso é uma experiência que eu sofro, e assim, nem é na minha pele, eu sofro na relação. Então imagina a quantidade de sofrimento que pode ser evitada quando a gente finalmente se trabalhar para tirar esse filtro, mesmo que a gente morra sem ter tirado, que a gente pelo menos lute. Em alguns momentos, Pelo menos que a gente lute para isso. As pessoas esquecem. Yoga, gente, não existe yoga se ainda existe preconceito. Yoga é união, é integração. Então, se você tem preconceito, você não iluminou ainda. Não iluminou ainda. Não tem como você se iluminar sendo racista. Não tem como você se iluminar sendo machista. Não tem como. Ficou ainda uma sujeirinha ali. Ficou alguma coisa para se trabalhar. E se a gente não chegar no final dessa jornada limpo, pelo menos que a gente morra limpando. Por favor! Pelo menos isso! Ai, que alegria, Sandrinho, que alegria. Meu pai tá assistindo a live e ele também se lembrou dela. Ela é, enfim, um ser humano muito maravilhoso e que eu enxergava ela muito além do corpo e, infelizmente, enfim. Mas vá, Lu, a gente tem 8 minutos para a live acabar. 8 minutos para a live acabar. E eu quero que nesse momento, porque a gente terminou algumas lives com pressa e é um saco. Eu quero que você pense no exercício do riso que a gente vai terminar a live com ele, mas agora, nos últimos 8 minutos, fique à vontade para você dar a mensagem que você acha que é importante nesse momento para as pessoas que estão te assistindo. Bom, que você se veja primeiro, né, com bons olhos, para que você consiga ver os outros com bons olhos, né? Esse filtro começa a sair quando eu começo a me olhar com bons olhos, integrar as partes que eu acredito não gostar, que a sociedade me fez rejeitar em mim, né? Entender, poxa, tá certo, minha barriga é positiva, não é negativa, mas é a barriga que eu tenho. Né? Esse corpo é o corpo que me coloca aqui na vida para oferecer, para receber, para viver, né? Para estar. Então, o importante é que a gente consiga fazer esse exercício de se olhar com bons olhos e de ver o outro com bons olhos, tentando tirar esse filtro, nem que seja em alguns momentos, devagar, a gente chega longe, não, padrinho? Devagar a gente vai. A gente pode até não chegar lá, mas a gente vai nesse sentido. Vai, sim. Ô Lu, me lembrei do Mestre Geu, que é um líder de yoga do riso de Alagoinhas, muito fantástico, um homem preto, maravilhoso, homossexual, lindo, perfeito. E ele diz o seguinte: as pessoas querem dizer o seguinte, essa discussão de gordofobia, essa discussão de racismo, isso é besteira, somos todos iguais. Aí ele falou o seguinte, somos todos iguais? Não. Somos todos mas somos todos diversos. E é na nossa diversidade que Deus experimenta o mundo. Olha para isso. É na nossa diversidade infinita
que Deus experimenta o Infinita. mundo. Então você, no seu corpo, está experimentando, tá oportunizando a Deus experimentar o mundo de uma forma que eu não consigo, porque eu só consigo oferecer o experimento a partir do meu corpo, do meu ponto Do de meu vista, do meu corpo. aparelho. Sim. Então, se a gente reconhecer isso, a gente percebe a divindade e a unidade. Eu preciso respeitar muito a Lu, porque a Lu, daquele jeito dela, ela é um canal do experimento dessa unidade toda. A Gabi, do jeito dela, cada pessoa do seu jeito. Não é Gabi. fantástico isso? Sim, sim. É incrível, porque é por aí. É na diversidade que a gente se aproxima e se torna um, né? É exatamente nesse processo. Então é muito importante mesmo a gente acolher, né? Que é exatamente isso que nos une, né? É isso. Enfim, Sandrinho, é por aí. Ô, Lu, Oi. quer falar, amor? Eu pensei que no finalzinho, mas foi a live toda. E eu só queria agradecer muito, assim, pela sua disponibilidade. E mais do que isso, pela sua amorosidade, pela sua só por você ser você, né? Então, por você ser aceitado. Somos um, Gabi. Seria absolutamente justificado, Lu, que você, que está na linha de frente de uma luta, porque o ativismo é uma luta, seria justificado se você fosse amargurada, se você fosse revoltada. Seria justificado, não poderia ser condenável. E você ainda escolhe a amorosidade para tratar desse tema. Então, é tipo, você responde à agressão com amorosidade. Eu acho que teve um rapaz chamado Jesus Cristo que pregou isso. Lu, deixa eu Colei nele. Deixa eu só ler umas coisinhas pra você, ó. Disseram o seguinte aqui, ó. Lucineide, você é incrível, ser de luz. Muito boa essa live. Gratidão por ajudar a cair tantas fichas. Amei a live. Gratidão, querida. Beijo, Lucineide, uma das mulheres mais inteligentes e sensíveis que eu conheço. Casa da Criança Bezerra de Menezes te disse isso. Vocês dois estão de parabéns. Discussão maravilhosa. Tem que ter mais lives dessas. Estamos em processo. Lu, são algumas das palavras. Quem quiser mandar mais. Lu, o exercício do riso agora, ou se você quiser falar mais alguma coisa, você tem 3 minutos. São seus. Fio mental pra gente tirar ó, esses filtros de uma vez. Vamos se libertar desses filtros. Fio mental, a gente vai pegar. A gente vai imaginar um fio e a gente vai passar ele pela nossa mente, ó, sorrindo, tirando tudo que ficou enraizado, limpando esses canais para expandir. Vamos lá? Começa. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Isso aí, Sandrinho. Muita gratidão a todo mundo que assistiu aqui. A gente hoje teve a oportunidade de dar uma audiência de 20 pessoas, mais ou menos, para essa live. Quando a gente tiver 200, 2 mil, 2 milhões de pessoas, a gente vai estar aqui também falando desses assuntos. Gratidão, Lu. Tchau. Um beijo. Gente, vamos desligar a live. Sigam o perfil da Lu. Ela tá aí, Lucineide Leal. Tem alguns underlines no meio do caminho. Você pode encontrar na postagem. Siga Alexandrismo, Movimento Corpo Livre, todos os perfis, se você quiser saber mais sobre esse assunto, expandir a sua consciência. Vai fazer bem a você e ao mundo inteiro. Sucesso. Gratidão, gente. Gratidão. Lu, gratidão. Gratidão.